Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanho do Componente de História, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E para a gente começar bem a nossa aula, vamos verificar o nosso objeto de conhecimento? Nossa aula de número 1 tem como objeto de conhecimento República no Brasil, da implantação de 1889 à Revolução de 1930. Para o nosso detalhamento, nós elencamos os seguintes pontos. Primeiro, a proclamação da República, governo Deodoro da Fonseca e, por último, governo Floriano Peixoto, ok? Então, prestem bastante atenção e quem quer aprender, está curioso, está aí do outro lado curioso para saber um pouco mais, fique atento e vamos iniciar nossa aula. Então vamos falar um pouco sobre a proclamação da República no Brasil. Por que um pouco? Porque a gente não tem como abordar todo o conteúdo, afinal de contas são anos, né? Anos de fatos históricos que aconteceram. Mas nós vamos tratar de questões principais, né, que são centrais para que houvesse o processo de proclamação da República. Então a proclamação da República, como você já está bem verificando aqui comigo, ela vai acontecer quando? Em 15 de novembro de 1889, tá bom? Então essa é a data. Mas, professor, essa data está muito próxima de uma outra data que eu lembro que é importante também na história do Brasil. 8 de maio, ou melhor, 13 de maio de 1888. Lembra dessa data que aconteceu? Exatamente. A proclamação, ou melhor, ali foi assinada a chamada Lei Áurea no Brasil, onde os escravizados finalmente puderam ter sua liberdade. Mas por que essas datas foram tão próximas? Se você não sabia, agora vai ficar sabendo que, na verdade, o movimento abolicionista, as questões de fim da escravidão, também estão associadas aos motivos que levaram, tá, à proclamação da República e à derrubada de quê? Da monarquia no Brasil, tá bom? Então, o contexto histórico. Como o contexto histórico desse processo da chamada proclamação da República no Brasil, nós temos algumas coisas que são bem importantes falar, como, por exemplo, insatisfação com a monarquia. Quem estava insatisfeito com a monarquia? Principalmente oligarquias, tá? Setor cafeicultor, o corpo militar. Quem é isso? Soldados. Por que os soldados estavam insatisfeitos? Vamos conversar sobre isso. Primeiro voltando à questão de 1888, do processo de proclamação da República. Nós sabemos que na história do Brasil, desde o período colonial até chegar ainda no período da monarquia no Brasil, primeiro e segundo reinado, qual era a principal forma de mão de obra utilizada para a produção econômica, né? A produção seja da cana-de-açúcar, seja da extração do ouro, lá na região das Minas Gerais, e também agora no período da expansão máxima do setor cafeicultor. Se você não lembra, vou relembrar, refrescar sua memória. Era a mão de obra escravizada, tá? Vamos utilizar o termo escravizado, não escravo, porque ninguém nasce escravo. Pessoas são transformadas em escravos, né? Em escravizados, tá bom? Então vamos combinar assim? Não vamos utilizar o termo escravos, mas escravizados. Então o que acontece? Em 1888, com o processo de libertação desses escravizados, o que aconteceu? A grande mão de obra que fazia a roda girar na economia brasileira não vai haver mais. Não tem mais escravizados no Brasil. Eles são libertos. E é por isso que, claro, que a gente vai ver o processo de quê? Da chamada importação de mão de obra estrangeira, principalmente italianos, né? Que vinham para trabalhar nos grandes cafezais. Mas, claro que isso vai ter os seus problemas, que a gente não tem como comentar agora, tá? Mas houveram grandes problemas entre esses cafeicultores e, claro, essa mão de obra europeia, que não era acostumada a ser tratada como os senhores tratavam os negros que agora eram recém-libertos. Mas essa falta de mão de obra vai impactar diretamente onde? No bolso desses cafeicultores. Então eles não estavam satisfeitos com a tomada de decisão, né, por parte, nesse momento, claro, da princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, de quê? De simplesmente acabar com a escravidão no Brasil e assim libertar essa mão de obra que era muito necessária para quê? Para a produção cafeeira. Então, claro, esses setores estavam extremamente insatisfeitos
Com quem? Com a figura do imperador. Então, se esses cafeicultores antes formavam uma base política forte, sólida, que apoiava a monarquia, agora a monarquia não tem mais onde se apoiar neles, ok? Mas e por que o exército, nesse momento, as forças armadas estavam insatisfeitas? Justamente por conta da Guerra do Paraguai, onde eles tiveram contatos com outras formas de pensar, com outras formas de se ver como militar. Então eles queriam também ter grande representação na política, porque até então nós tínhamos o processo de repressão sobre esse corpo de profissionais que, na verdade, nesse momento, vão passar a ser profissionais. A categoria vai ser profissionalizada a partir desse momento com a volta, né, da Guerra do Paraguai. Ele vai ter essa aspiração de se tornar profissionais, de ter melhores tratamentos em relação aos seus superiores e, claro, também questões de, por exemplo, um soldo melhor. Soldo, soldado, ligou uma coisa a outra, quem recebe soldo é o soldado. Então, eles queriam ter um salário melhor também. Mas, além disso, nós vamos ter também o processo de introdução de uma forma de pensamento, de uma linha de pensamento que é o positivismo, tá bom? Então, os positivistas acreditavam que o Brasil só ia se modernizar a partir do processo de instauração de uma república ditatorial. Era isso que eles queriam. Então, que deveria haver um governante forte que, se necessário, se distanciasse dos interesses gerais e que promovesse o processo de modernização através de uma república ditatorial. Então, nós vamos ter essas questões todas sendo colocadas em prática nesse momento. E o governo monárquico, ou seja, a família imperial, Dom Pedro II, não tinha como satisfazer todas essas aspirações dos grupos políticos que queriam maior representatividade, dos militares que também queriam ter essa representatividade política, poder opinar livremente sobre essas questões, como também dos cafeicultores que estavam insatisfeitos, tá bom? Por conta dessa perda de mão de obra. Então, tudo isso culminado, o que nós vamos ter presente para acontecer? Vamos colocar nos termos uma conspiração entre diversos setores da sociedade que juntos, de fato, vão conseguir fazer o processo de derrubada, tá bom? De quem? Do governo, nesse momento aí, monárquico de Dom Pedro II. Então, a monarquia cai. Lembra que nós estávamos vivendo um período de monarquia e agora nós vamos ter o processo de instauração de uma república, ou seja, uma grande mudança política, econômica e social que vai estar acontecendo no Brasil. Então nós vamos passar por um processo de transição, de forma geral, com todas essas características nessa nova nação que está surgindo como República Federativa, ok? Então nós vamos ter esses princípios republicanos sendo colocados em pauta aí nesse momento da derrubada da monarquia. Temos os militares e, claro, também aquela oligarquia cafeira, que, como a gente vai ver na continuação do nosso texto, que vai apoiar também esse processo de derrubada dessa monarquia. Ok? Então vamos continuar falando um pouco mais sobre essas causas. Primeiro nós temos aí crise econômica e social. Por quê? Porque nós vamos ter, na verdade, nesse momento, um processo de mudança de eixo econômico no Brasil, que antes estava voltado para quem? Para o Nordeste, não é? Primeiro foi no Nordeste, com a questão da cana-de-açúcar e tudo mais. Depois mudou para a região das Minas Gerais e agora está no lado Sudeste, né? Onde nós vamos ter ali aquela expansão enorme dos cafezais. Para quê? Para suprir as demandas do mundo que passou a tomar café. E com isso também foi necessário se ampliar os cafezais e a quantidade de mão de obra que foi utilizada, que foram quem? Os escravizados. Mas nós temos que lembrar que uma vez que o eixo econômico mudou de lugar, não está mais lá no Nordeste que inicialmente era, e agora está para onde? Está agora na região Sudeste. Nós não vamos ter políticas sociais que visassem a melhora da situação econômica dessa região, da região Nordeste principalmente. Então nós vamos ter nesse momento aí uma massa de pessoas empobrecidas que não tem políticas públicas de auxílio. Então existe muita insatisfação. E claro, que com o Brasil se envolvendo em muitos problemas, como, por exemplo, na chamada Guerra do Paraguai, muitos recursos serão utilizados para sustentar o exército fora e, claro, se manter numa guerra. Então, muito recurso financeiro vai ser queimado nesse momento, fazendo com que haja uma instabilidade na economia do Império Brasileiro. Por isso,
nós vamos ter essa crise econômica aí, dando brecha para que aumente a insatisfação com o imperador. Vamos ter também o descontentamento popular com a escravidão, ou seja, nós estamos falando aí nesse momento sobre a questão da existência do chamado movimento abolicionista. Por que que houve esse movimento abolicionista? De onde vieram essas ideias assim do nada, se o Brasil era uma sociedade escravocrata? Bem, lembre que os filhos da elite local não estudavam aqui no Brasil, eles iam para fora, iam para a Europa, estudar em Lisboa, estudar em Paris e outras capitais europeias. E lá eles tinham contato com diversas correntes de pensamento diferentes das que existiam no Brasil. Eles foram de lá que veio o pensamento positivista, foi de lá que vem a questão dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade que nortearam a Revolução Francesa. Então esses princípios vêm para cá. E essa forma de pensar vai começar a se alicerçar, principalmente na cabeça dessa mocidade que viajou, que estudou, que volta para o Brasil trazendo essas ideias diferenciadas da sua geração anterior, ok? E claro, o fortalecimento do exército, principalmente pautado na questão de quê? De ter ido para a guerra, de ter voltado vitorioso, e com isso exigir também que houvesse o processo de mais investimentos financeiros na questão de salário, de equipamento, de armamento, de tudo que era necessário para, de fato, o exército ficar mais fortalecido. Então, nós vamos ter também o processo de profissionalização dessa categoria. E, por último, como causa, que nós, inclusive, já comentamos, nós temos as influências da ideia, ou melhor, de ideias do positivismo, né? Onde nós vamos ter o sociólogo e filósofo também, Auguste Comte, como um dos pensadores, né? Conhecido como o chamado pai da sociologia, mas também, né, que vai ser o cara que vai pensar essa corrente de pensamento aí, que é quem? O positivismo, que busca o quê? Uma base positiva, científica, reta, curta, direta, de desenvolvimento, de modernização. Então, segundo essa teoria, como já citei para vocês, o Exército Brasileiro aderiu a essa forma de pensamento. Então, ele acreditava que somente através da modernização do Brasil, por conta de quê? De uma república ditatorial, seria possível fazer que essa situação de decadência da economia, dos problemas sociais, que fossem resolvidos somente a partir de quê? De se derrubar essa monarquia e se estabelecer uma república ditatorial por conta dessas influências positivistas. Mas, professor, como é que a gente sabe dessas questões? Ué, por conta da história. E também temos algumas lembranças desse momento ali, como, por exemplo, um dos símbolos que nós vamos ter como representante desse momento vai ser justamente a nossa bandeira nacional, que vai ser criada a partir desse momento e que, em sua configuração, temos ali escrito ali no centro, naquela faixinha que fica entre a parte de cima e debaixo daquela faixa branca, que está escrito ali o quê? Ordem e progresso. Esse ordem e progresso é justamente uma frase que remete aos princípios positivistas que guiariam o Brasil a quê? A modernização de acordo com os princípios positivistas. Ok? Mas quem são os principais personagens envolvidos então aí, tá? Nesse processo de derrubada da monarquia e de fato implementar uma república no Brasil? Vamos verificar. Nós temos como principais personagens, claro, vamos ter outros também, mas nós vamos citar aqui especificamente, tá? O Marechal Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant e Floriano Peixoto, que digamos assim que foram os principais cabeças do movimento, tá bom? Por quê? Porque o Marechal Deodoro da Fonseca era o cara mais forte do exército naquele momento. Era aquele que detinha mais poder. Então, se precisava que esses conspiradores, sejam os cafeicultores, ou sejam as classes populares, eles precisavam do apoio do Marechal Deodoro da Fonseca, que ele de fato se engajasse no movimento para que esse movimento tivesse força. Então vamos apresentar aqui para vocês esses três homens, tá bom? O primeiro ali barbado, ali cheio de medalhas, ali do lado esquerdo, tá? Vou falar do esquerdo para o direito. Então nós temos ali o Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Que foi, né, considerado um dos grandes líderes desse movimento e que também vai ser o primeiro presidente do Brasil, ok?
Na sequência, nós temos o Benjamin Constant Botelho de Magalhães, que também vai ser um dos grandes nomes envolvidos nessas conspirações de derrubada da monarquia, e o Marechal Floriano Peixoto, que será o segundo presidente do Brasil, ok? Daqui a pouco nós vamos falar principalmente sobre o Marechal Deodoro da Fonseca e de quem? Do Floriano Peixoto. Vamos lá então falar sobre algumas das consequências que isso vai trazer para o Brasil? Como consequências, nós vamos ter, por exemplo, o fim da monarquia. A gente já sabe que isso vai acontecer, afinal de contas, nós vamos estar tendo aqui a implantação de uma república. Então, teremos o fim da monarquia, a instauração de uma república e um novo período na história brasileira. Afinal de contas, encerra-se o período monárquico e inicia-se o período republicano, ou seja, nós não temos mais uma família real encabeçando a política, a economia ou a religião do país. Agora nós temos quem? Nós teremos presidentes que serão eleitos através do voto popular? Não, ainda não. Inicialmente, nesse período de transição, nós vamos ter um chamado governo provisório. O que é um governo provisório? É um governo tampão, vamos colocar assim, que está ali para preparar o terreno para o que vem a seguir. Então, vamos falar um pouco sobre o Marechal Deodoro da Fonseca, esse período de governo. Teremos então Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891, tá? Vai ser o período que ele vai governar, iniciando ali, como vemos no nosso texto, com as características, por exemplo, do chamado governo provisório. Mas não é apenas provisório, também é autoritário. E nesse período de governo provisório, uma das principais características vai ser o chamado encilhamento, que vamos já conversar sobre ele. Mas antes, vamos só pensar numa questão aqui, tá? Agora, olhando aqui nos meus olhos, olhando para mim, rapidinho. Esse momento da República vai ser dividido em duas fases, tá bom? A primeira é chamada de República da Espada, que vai ser o momento em que nós teremos esses dois presidentes militares assumindo a presidência do Brasil, né? Que vai ser o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, ok? E depois nós teremos um período de governos civis, que vai ser a chamada República Oligárquica, iniciando, se não me falha a memória, com o Prudente de Moraes. Então nós vamos falar especificamente agora da chamada República da Espada, que são os dois presidentes brasileiros, os dois primeiros presidentes do Brasil, que eram militares, ok? Então vamos lá, falar sobre o Deodoro da Fonseca, voltando. Então, como características, nós vamos ver primeiramente, nós vamos ter o governo do Marechal Deodoro da Fonseca começando com um período como provisório para, de fato, fazer com que houvesse esse processo de transição da monarquia para uma república. E nesse momento, o seu ministro da Economia vai ser o Rui Barbosa, que vai começar a vai dar ordem da emissão de papel moeda, mas não tem lastro, não tinha por que fazer isso. Isso vai gerar uma grande especulação financeira, ou seja, a política econômica que deveria fazer o Brasil crescer, e que de fato iniciou crescendo de um modo muito rápido, vai ser freada por uma alta inflação. E é justamente essa quebra na corrida, como se puxasse o freio do cavalo, isso é um encilhamento. Ok? Então aquele suporte que o jockey senta no cavalo ali, que ele segura a rédea que fica na boca do cavalo, e quando ele puxa o cavalo para, aquilo é o encilhamento do cavalo ali. Então basicamente essa comparação que se faz com a economia do Brasil, que começava a decolar naquele momento por conta da economia, né, do plano econômico imposto pelo Rui Barbosa, mas que vai ter essa freada brusca nesse andamento de desenvolvimento por conta da alta especulação financeira e da grande porcentagem de inflação que vai ser gerada por conta disso, da emissão desordenada de papel moeda, ok? Vamos ter também, claro, conflitos com o Congresso. Por quê? Porque o Deodoro da Fonseca era muito autoritário, né? Porque depois que passa o governo provisório, ele vai ter um governo constitucional onde ele vai ser eleito por quem? Por voto indireto, tá bom? Apenas pelos cabeças do momento dali, daquela política no momento, e que vão escolher, vão apontar ele para ficar como presidente do Brasil, sim, naquele momento. Então, e nós vamos ter nesse momento, então, né, os liberais e também os positivistas brigando nesse momento ali por um filão maior da economia e da política nacional. Mas o Congresso Nacional sempre batia de frente por conta desses interesses políticos com quem? Com Deodoro da Fonseca, mas como ele era muito autoritário,
ele não cedia. E por conta disso, nós vamos ver que ele vai ter uma grande dificuldade no processo de consolidação dessa república. Por quê? Porque os interesses dele não estavam de acordo com o do Congresso Nacional. Então, não vai dar muito certo, né? Uma casa dividida não se mantém, né? Não consegue subsistir. Por quê? Porque não há uma integração entre os interesses políticos no momento. Quais são as principais medidas que a gente vai ver nesse momento dentro do governo do Deodoro da Fonseca? A primeira delas, nós vamos ter o processo de separação entre igreja e Estado. Até porque você tem que lembrar que nós temos o pensamento positivista ali atuando na política nacional ainda também, brigando inclusive com os liberais. Então, nós vamos ter como proposta nesse momento o Brasil se tornar um Estado laico, então tem que ser separado da igreja. Então era dessa forma que se pensava, então nós vamos ter essa medida sendo implementada. Nós vamos ter também o estabelecimento do voto censitário. O que é o voto censitário? É o voto onde uma pessoa tem que ter uma determinada renda, tá? Uma determinada renda que vai ser pré-estabelecida, e quem não tem aquela renda ali que lhe permita ter voto, não participa das eleições, não vota. Sendo que também tinha que ser homem, tá? Acima de 21 anos e ter uma renda compatível com o que era exigido para que ele pudesse ter o direito de voto, tá? E então vamos ter também a criação de uma nova Constituição. Por quê? Porque a Constituição de 1824 vai ser deixada de lado. Então, em 1891, se eu não me engano, 88, 89, 90, 91, se não me falha a memória, né? Se eu não me engano, de 91, vai ser promulgada, então, durante o governo do Deodoro da Fonseca, né? Que vai substituir a Constituição de 1824, que foi criada, né? Lá ainda no período imperial, que dava amplos poderes para quem? Principalmente para o imperador, agindo como chamado poder moderador, ok? E como é que nós vamos ter o fim do governo do Deodoro da Fonseca? Ele vai renunciar. Por quê? Justamente por conta da pressão que ele tinha dos partidos políticos ali que não se davam bem com ele, do Congresso também, e porque nós vamos começar a ver diversos problemas associados a conflitos internos, como por exemplo a chamada Revolta da Armada, onde a Marinha vai se rebelar, vai levar os navios ali para frente da capital do Brasil naquele momento, que era quem? Rio de Janeiro. Não era quem, era onde, na verdade, né? Era Rio de Janeiro. Vão apontar os seus canhões para o Palácio da Guanabara e vão pressionar o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele, como não vai conseguir resolver o problema, resolve, então, renunciar ao cargo de presidente do Brasil, abrindo vez para quê? Para que o seu vice, que foi o Floriano Peixoto, assuma nesse momento ali a presidência do Brasil como segundo presidente do Brasil. Então vamos falar um pouco sobre o Floriano Peixoto, tá bom? Que vai governar o Brasil de 1891 até 1894, ok? Então qual é o contexto? Primeiro, a gente já acabou de ver que é a questão da sucessão presidencial. O Marechal Deodoro da Fonseca abriu mão, renunciou, então o vice assumiu. Floriano Peixoto era o vice, tá bom? De Deodoro da Fonseca. E ele já vai pegar o Brasil com esse bonde andando já para resolver a crise econômica que tinha se estabelecido por conta do encilhamento, não é? Os conflitos armados que estavam se desenrolando, não é? No Brasil nesse momento. Como, por exemplo, a questão da Revolta da Armada, porque a Marinha vai se rebelar de novo, mas também nós teremos, por exemplo, uma revolução federalista que vai acontecer lá no Rio Grande do Sul e que ele vai ter que resolver também da mesma forma, ok? Então vamos falar um pouco sobre essas revoltas da Armada e outras rebeliões. Mas claro que nós não teremos nesse período republicano de início, a chamada Primeira República, apenas só esses movimentos, tá bom? Nós estamos falando dos que vão marcar exatamente esse momento, esses primeiros dois governos. Nós vamos ter outros, como por exemplo, né, a Guerra do Contestado, Canudos, nós vamos ter isso no sertão nordestino, né, lá na Bahia. Nós vamos ter também, por exemplo, dentro das capitais, dentro das cidades, nos setores urbanos, nós vamos ter, por exemplo, a Revolta da Vacina, tá? Vai ser uma delas que vai acontecer, como também a Revolta da Armada.
Por quê? Quais eram as questões que estão associadas a esses processos de revolta? A primeira, como a gente já sabe, um processo de longa insatisfação com os governantes. Era muito comum nesse momento, não é, os maus tratos com pessoas que tinham cargos inferiores. A palavra não é cargo que eu quero usar, é patente, né? Alguns oficiais de patente mais alta, muitas vezes, pegavam e açoitavam quem tinha patente mais baixa como forma de punir ou como forma de exemplo para os outros também, tá bom? Então nós vamos ter esses casos de baixos salários, maus tratos e ainda assim também não era permitido a quem? Aos militares se manifestar politicamente, tá? Sobre nada. Não podiam, eles tinham que viver a parte do processo político, eles não podiam se manifestar. Então nós vamos ter nesse momento também, né, uma segunda revolta da Armada, que, ao contrário do que o Deodoro da Fonseca fez, que abriu mão por conta das pressões, né, tanto da Marinha quanto também do Congresso e de outros setores sociais, de abrir mão do cargo, o Deodoro da Fonseca não vai fazer a mesma coisa, muito pelo contrário, ele vai para cima e vai buscar reprimir esses movimentos de rebelião. Ele vai ser tão duro nesse processo que ele vai ganhar um apelido, ele vai ser chamado de Marechal de Ferro por conta de como ele vai responder de forma dura, botando, né, de fato, ordem na casa naquele momento. Tanto que isso vai ser um dos motivos que vai fazer com que ele tenha sucesso no processo de unificar o país nesse momento, de centralizar o poder, de conseguir, de fato, fazer com que a nação comece a andar como nação, através da utilização da força, da supressão desses movimentos de rebeliões e revoltas que vão acontecer. Como eu citei para vocês, a segunda revolta da Armada e também a Revolução Federalista que vai acontecer lá no Rio Grande do Sul, onde nós teremos partidos menores internos brigando, mas que ele vai ser obrigado a usar de forma muito dura o poder que tem nas mãos para reprimir esses movimentos. E isso, como eu disse para vocês, vai lhe render o apelido de Marechal de Ferro. Aqui nós temos uma das imagens, né, que retrata esse momento ali da chamada Revolta da Armada, nesse caso é a chamada Segunda Revolta da Armada, tá bom? Que é um dos momentos marcantes da história do Brasil, justamente dentro do período do governo de quem? Do Floriano Peixoto. Características, então, rapidamente, de que nós vamos ver aqui desse governo. Primeiro, um governo forte e centralizador. Lembra? Marechal de Ferro. Então, ele vai fazer esse processo de centralizar e começar o processo de unificação do país. Segundo, uma dura repressão aos opositores. Ele não vai deixar barato. Alguém se opõe a ele, vai ser contra e não deixa barato. Ele vai e esmaga. Segundo, nós vamos ter o processo, então, de consolidação. Segundo, não, terceiro ponto, né? Então, por conta dessa utilização da força e de não deixar pedra sobre pedra em relação aos seus adversários, que ele vai ter de fato uma consolidação da República nesse momento, ok? E qual é o legado dele? Primeiro, nós vamos ter um processo de fortalecimento do poder central por conta dessa força que ele vai utilizar. E segundo, nós vamos ter o início da política dos governadores. Vai ser o legado deixado ali. Por quê? Porque ao final do governo de quem? Do Floriano Peixoto, nós vamos ter o início de um governo liderado por civis, iniciando, se não me falha a memória, com o Prudente de Moraes, e nós vamos ter então, né, o processo da chamada política dos governadores, de troca de favores e algumas questões a mais que a gente vai ver durante o andamento das nossas aulas. Então agora, nesse primeiro momento, nós abordamos a chamada República da Espada, mas eu tenho certeza que vocês estão curiosos para saber um pouco mais sobre a República Oligárquica, né? Mas, por enquanto, a gente vai ficando por aqui e essa foi a nossa aula de hoje.